Muita gente me pergunta quando que eu vou receber meu precatório, qual que é o prazo estimado. É praticamente uma arte você conseguir acertar isso, tendo em vista as mudanças que a gente tem na legislação, nos estados e nos orçamentos, bem como todo o atraso histórico, tá? E eu não estou falando só de precatório, estou falando do trabalhista, do cível. Acertar o prazo do recebimento de um ativo judicial é uma coisa muito difícil e tem uma variação de acordo com o estado, com o município, com o juiz que vai julgar, com a vara, tá? Vou dar um exemplo. Quando a gente olha para São Paulo a gente tem uma fila de 13 anos. Se a gente olhar para a União voltou a pagar em dia. Então, se o meu precatório ele é emitido até o dia 2 de abril, eu sei que ele vai ser incluído no orçamento do ano seguinte. Então, no ano seguinte, até dezembro, eu vou receber. Se ele for depois, então meu precatório foi expedido dia 15 de abril. Ele vai ser pago 2 anos para frente. Então, vou dar um exemplo agora. Meu precatório foi expedido agora em maio, ele vai ser pago em 2026. Eu tenho essa certeza hoje. Pode ser que tenha uma mudança e acabe não tendo esse pagamento. Um exemplo foi a PEC dos precatórios, que alterou esse prazo. Então, por mais que a gente tenha uma previsibilidade com base no histórico, então a gente consegue olhar como São Paulo está pagando, o esforço que São Paulo está fazendo para entrar em dia, a gente consegue olhar o histórico do município, a gente consegue ter acesso a toda a fila, que é a lista de precatórios que o Estado deve ou o município, e saber em que ordem está o seu, como é que ele está pagando, qual é o orçamento. Mesmo assim, existem variáveis de acordo com o ente devedor que dificultam esse recebimento. E o mesmo vale para um processo trabalhista, um processo civil. Depende da matéria, depende do juiz ou do ministro, do entendimento, do quanto o devedor ou o suposto devedor vai recorrer. Então, um processo no Brasil pode durar 10, 20 anos, bem como pode acabar em 3 anos. E a mesma coisa com todos os ativos judiciais. Por isso que necessita de um estudo muito profundo e você, quando for vender, precisa ter conhecimento. Você precisa saber para ninguém te enganar. Quando você vai receber, como é que está pagando. Então, pesquisem, busquem informações de como está aquele estado, aquele município, aquele devedor. Se o seu coleguinha teve um processo similar, se ele já recebeu, como é que está a situação, porque aí, através desses parâmetros, você vai ter uma certeza maior de quando você vai receber.